Análise de variância. Análise de variância, ou ANOVA, é um teste estatístico amplamente difundido entre os analistas e visa fundamentalmente verificar se existe uma diferença significativa entre as médias e os fatores que exercem influência em alguma variável preponderante. Ou seja, então, o teste de variância, ele serve para fazer comparação das médias. A partir das médias amostrais, a gente faz uma comparação através da análise de variância e da amostra da média populacional. E daí, nós temos aqui, já vou passar para os exercícios, depois vocês fazem a leitura da parte teórica, então vamos passar para a parte prática, né? Mas a análise de variância serve para comparar médias. E aí, então, veja. Suponha que a produtividade de soja sofra influência somente de um tipo utilizado, somente do tipo de semente utilizado. Né? Então, vamos desconsiderar outros fatores. Né? Vamos analisar aí, no caso, considerando apenas a influência, né, do tipo de semente. A semente boa produz mais, a semente média mais ou menos, e a semente fraca, né, de baixa qualidade, vai produzir menos. Deseja-se testar se existe diferença de produtividade entre tipos de semente, ou, né, suponha que seja de qualidade ou de marcas diferentes. Para tanto, realizou-se um experimento envolvendo amostras de 4 tipos de semente. O resultado em sacas está presente na tabela abaixo. Então, essa aqui é a quantidade a cada 100 metros quadrados, né? Acho que aliás, por hectare, se não me engano. Faltou aqui. É a quantidade de sacas, né, produzidas por hectares. O tipo de semente 1 produziu média de 103, de 105, produziu 103, 105, 108, 106. A semente 2 produziu por hectare 110, 108 sacas, 107, 107, assim por diante. Que está a produção, né, do tipo de semente 1, do 2, do 3 e do 4. E aí pergunta, qual que teve melhor média? Bom, da amostra, para calcular a média, eu vou somar tudo, 103 mais 5 mais 108 mais 106, e dividir por 4, porque estamos somando 4. E aí vai dar, somando vai dar 422, né? O somatório disso vai dar 422. 422 dividido por 4 dá 105,5. Já da semente 2, a produção vai ser um pouquinho superior, 108. Da semente 3, 114,25. E do tipo de semente 5 foi a que teve maior produção, de 115 sacas por hectare. Bom, isso aqui são dados amostrais, são dados pontuais. E será que essa diferença é significativa para a população? Né? Ou seja, para toda a produção de soja que usa semente 1, que usa semente 2, vai ter realmente essa diferença na média? Para isso, vamos fazer uma análise de variância, utilizando 5%. Geralmente, o comum é 5% ou 1%. Tá? O mais comum, o mais usual é de 5% de significância. Então, elaborando o teste de hipótese, né? A hipótese nula é que as médias não têm diferença, ou seja, a média da semente 1 é igual à média da produção da semente 2, que é igual à média da produção da semente 3, que é igual à média da produção da semente 4. A hipótese alternativa, como estávamos já acostumados, é o contrário, né? Existe pelo menos uma diferença. Veja que existe pelo menos uma diferença, não quer dizer que todas as médias sejam diferentes. E haja pelo menos uma qualidade de semente que produza mais, que dê uma maior produção. O alfa, né, a margem de erro, ou seja, o nível de significância é de 5%. E aí vamos construir, né, um quadro aqui. Ó. Esse quadro aqui nós vamos completar. Né, esse FV significa fonte de variação, né, que entre os grupos, dentro dos grupos, que no caso não chamamos de resíduo, e o total. Isso aqui é a soma dos quadrados. Veja que eu vou calcular a soma dos quadrados entre os grupos, soma dos quadrados
dentro dos grupos, que é o resíduo. A mesma coisa, o grau de liberdade. Eu vou calcular o grau de liberdade entre os grupos, grau de liberdade dentro do resíduo e o total. Isso aqui é o quadrado médio, né? O quadrado médio entre os grupos, quadrado médio dentro dos grupos, que é o resíduo, e depois o F, que é a última coisa para fazer a análise. Né? Então, nós vamos calculando cada um desses itens aqui e vir substituindo dentro da tabela. O primeiro passo, né, é fazer o somatório de cada coluna aqui. Por quê? Vai agilizar para nós. Então, somando 103 mais 105 mais 108 mais 106 deu 422. Eu vou pegar o somatório de cada coluna e colocar abaixo. Eu calculei a média aqui só para mostrar para vocês, né, que realmente a média amostral é diferente. Mas será que a média amostral vai resultar numa média diferente para a população, para o todo? Daí, então, é o que nós vamos fazer aqui, verificar com a análise de variância. Então, vou calcular primeiro, né, o SQE. O SQE é o primeiro elemento aqui da tabela, veja. Primeiro elemento aqui da tabela. Primeira tabela. Ó, soma dos quadrados entre os grupos. Depois, o SQR, que é a soma dos quadrados dos resíduos. Então, a fórmula para calcular o SQE é a somatório de todas as colunas, iniciando da primeira a K, de primeira a K, do somatório, né, de todas as linhas, começando da primeira a N, né, de todas as linhas, de todos os elementos aí, J, elevado ao quadrado, dividido por N, menos somatório de cada coluna, iniciando desde a primeira a K, né, e todas as linhas, iniciando desde a primeira até a enésima, né, a N, elevado ao quadrado, dividido por N. Esse N aqui é o número de linhas que a coluna possui. Esse E não é a quantidade de elementos que a tabela possui. Tá? Esse aqui é somatório, esse aqui nós já sabemos, é soma dos quadrados entre os grupos. Alguns trazem SQG, né? Soma dos quadrados entre os grupos. E daí, observando aqui, né? Olha, somatório de todas as colunas, né, dividido por N. Então, vou diminuir aqui o zoom para a gente acompanhar aqui na tabela. Bom, mais um pouquinho. Veja que a primeira soma é 105,5. Então, vai ficar, eu vou calcular essa primeira parte aqui. Vou calcular essa primeira parte aqui. Então, vai ficar 105, aliás, a soma, né? Isso aqui é a média. A primeira soma é 42. Ó, vai ficar, então, 42, vai ficar 42 sobre N. O N 1, 2, 3, 4. O N minúsculo é igual a 4, que é a quantidade de linhas que a coluna possui. A coluna possui 1, 2, 3, 4. O enão, N maiúsculo, vale 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O enão vale 16. N maior, N maiúsculo, é o total de elementos que tem dentro da tabela. 16 elementos. N minúsculo é a quantidade de linhas que a coluna possui, ou seja, é o número de repetições do experimento. Né? Então, houve 4 repetições nesse experimento com a semente 1, 4 repetições com a semente 2, nesse experimento houve 4 repetições com a semente 3 e assim por diante. Tá? E, então, substituindo, vai ficar 422 sobre 5, né? 422 ao quadrado sobre 5, mais 432 ao quadrado sobre 5, não, sobre 4, né? Sobre 4. Mais 457 ao quadrado sobre 4, mais 460 ao quadrado sobre 4. Veja que está aqui. Ó. Eu estou calculando o SQ, soma dos quadrados
entre os grupos, ou SQG, que é a mesma coisa, tá? SQE tem o mesmo significado de SQG. Então, eu estou fazendo essa primeira parte aqui, ó, da fórmula, que é a somatória, né, de todas as colunas elevado ao quadrado dividido por n. Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui, né, para ver de onde é que veio 422, se bem que já está lá na tabela, né? Mas seria soma da primeira coluna ao quadrado dividido por n minúsculo. N minúsculo é 4. Mais a soma da segunda coluna, que é 110, mais 108, mais 107, dividido por n1, 4. Mais até a enésima, até a última coluna. Né? E aí, fazendo 422 ao quadrado sobre 4, mais 432 ao quadrado sobre 4. Resolvendo isso aqui, vai dar 196.289,25. Tome cuidado na hora de você trabalhar na calculadora, que ponto é separador de classe aqui, ó. Não usa ponto. Só vai digitar ponto nessa calculadora quando for vírgula. E agora, veja que na fórmula tem essa segunda parte aqui, ó. Então, agora eu vou fazer somatória, né, de todos os elementos elevado ao quadrado dividido por n. Ou seja, seria esse mais esse, 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 soma tudo e eleva ao quadrado e divide por n grande, que é 16. Como eu já tenho a soma de cada coluna aqui, ó, ao invés de eu ficar somando 103, mais 105, mais 108, mais 106, mais 110, mais 108, deixa a soma pronta. Né? 422, mais 432, mais 457, mais 460. É o que eu fiz no anterior. Ao invés de eu ficar fazendo, né? A soma de tudo isso aqui dentro do parênteses, elevar ao quadrado, a soma de tudo isso aqui elevar ao quadrado, eu já peguei a soma pronta. Se bem que eu lá mostrei, né? De onde que veio. 422 e 422 é a soma da primeira coluna ao quadrado. 110 mais 108 mais 107, 432 é a soma da segunda coluna. Então, voltando aqui. Então, a somatória de cada elemento elevado ao quadrado dividido por n é como se eu somasse todos os elementos, os 16 elementos da tabela. Depois que eu somasse todos os 16, eleva ao quadrado e o resultado divide pelo total de elementos, que são 16. Daí, então, os elementos seriam 103, mais 105, mais 108, mais mais 113, mais 115, elevado ao quadrado dividido por 16. Como eu já tenho a soma de cada coluna, ao invés de eu fazer isso daqui, eu já vou pegar a soma, né? 422, mais 432, mais 457, mais 460. Se eu somo esses 4 valores, é como se eu estivesse somando os 16 valores. Somando eles, dá 1.771 elevado ao quadrado, dividido por 16, que é o valor do enão, né? Vai dar 196.027,5625. Então, agora eu consigo determinar quem é o SQE. Soma dos quadrados entre os grupos, né, é o primeiro resultado menos o segundo resultado. O primeiro resultado, 196.289,25, menos o segundo resultado, 196.027,5625. Isso vai dar um valor para o SQE de 261.000 e 261, né, 6875. Aqui é uma 261,6875. Aí eu levo e transporto lá para aquela tabela. 261,6875. Agora eu vou calcular a soma dos quadrados dentro dos grupos, né, o que nós chamamos de resíduo. E a fórmula para calcular, né, o SQR, soma dos quadrados entre os resíduos, é essa daqui, ó. Somatório de cada elemento da tabela elevado ao quadrado, né, menos aquela primeira parte da fórmula, menos essa primeira parte aqui da fórmula, que é o somatório de todos os elementos, né, ao quadrado dividido por n. E aí, então, né, o SQR vai ser. Então, vou pegar cada elemento da tabela e elevar ao quadrado. Quem que é o primeiro elemento? 103, mais o segundo elemento, 105, mais o terceiro elemento, 108. Então, eu estou pegando cada elemento da tabela elevado ao quadrado,
Ó, 103 ao quadrado, mais 105 ao quadrado, mais 108 ao quadrado, mais 106 ao quadrado. Aí eu não posso levar 422 ao quadrado? Não, é diferente. Então, se eu pegar 103 ao quadrado, mais 105 ao quadrado, mais 108 ao quadrado, mais 106 ao quadrado, ou 428 ao quadrado, dá diferença. Então tem que somar, como está ao quadrado, cada termo, então tem que levar cada termo ao quadrado para depois somar. Diferente do outro, né? O outro era somatório de cada termo xi, né, ao quadrado. Era somatório deles ao quadrado. Ou seja, eu somava tudo para depois elevar ao quadrado. Agora não. É cada termo ao quadrado, né, que nós estamos fazendo, menos o SQR, nós estamos calculando, somatório de cada linha e coluna, né, dos elementos aí J ao quadrado, menos o somatório, né, da somatória de todas as linhas ao quadrado dividido por N, que é o que nós já calculamos lá no SQE, né, aquela primeira parte da forma. Então não precisa fazer isso aqui de novo, nós já vamos só pegar o resultado pronto. Então, fazendo cada termo ao quadrado, 103 ao quadrado, mais 105, mais 108, tudo ao quadrado, vai dar 196.321, menos essa parte aqui que já está pronta, nós já fizemos, é só copiar lá da anterior, 196.289,25. Isso vai dar um SQR, ou seja, soma dos quadrados dentro dos grupos, ou resíduos, né, de 31,75. Então, vamos transportar ele para cá. Né? Vamos transportar ele aqui para a tabela. A tabela ficou em cima. Transportei para cá. 31,75. O total é só você somar o SQE mais o SQR, somando os dois, para encontrar esse total. E agora vamos encontrar os graus de liberdade. A coluna da soma dos quadrados, nós já fizemos. Tanto a soma dos quadrados entre os grupos, quanto a soma dos quadrados dentro dos grupos. Agora vamos calcular o GL, grau de liberdade. O grau de liberdade entre os grupos é K menos 1. O que é K? É a quantidade, né, de grupos. Ou seja, lá foram 4 tipos de semente. Semente 1, semente 2, semente 3, semente 4. Então o K vale 4. Tá? K, 4 menos 1, 3. Então o grau de liberdade entre os grupos é 4. Alguns representam assim, ó, GLG, grau de liberdade entre os grupos. E esse daqui, grau de liberdade dentro dos grupos, né, que é o resíduo, né, é N menos K. N é o total de elementos, são 16 elementos que nós vimos. Menos K. K é a quantidade de experimento, né, a quantidade de grupos, na verdade. São 4 tipos de semente, então menos 4. 16 menos 4, 12. Então, vamos levar isso aqui lá para a tabela. O grau de liberdade dos resíduos, 16, e o grau de liberdade entre os grupos, 3. Transportando, o grau de liberdade entre os grupos, 3, grau de liberdade dos resíduos, 12. O total, basta somar, 3 mais 12, 15. Agora, o quadrado médio. O quadrado médio é só você pegar esse daqui dividido por esse. O quadrado médio dos resíduos, você vai pegar a soma dos quadrados do resíduo e dividir pelo grau de liberdade do resíduo. 31,75 dividido por 12, 2,646. 261,6875 dividido por 3, 87,23. Vou mostrar aqui onde é que eu fiz. Né? Então, o quadrado médio dos resíduos, né, ao quadrado médio primeiro entre os grupos, né, a soma dos quadrados entre os grupos, dividido pelo grau de liberdade entre os grupos, 87,23. E a soma, o quadrado médio dos resíduos, né, é a soma dos quadrados médios do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo, 31,71 dividido por 12, 2,646. Agora o F, né, o F é a estatística de teste. O F é o quadrado médio entre os grupos dividido pelo quadrado médio dos resíduos. O quadrado médio entre os grupos foi 87,23. Aqui, ó, 87,23. Dividido pelo quadrado médio dos resíduos, 2,646.
Fazendo essa divisão, vamos encontrar 32,97. Então, esse é o valor de F. Eu transportei ele para cá. 32,97. Então, para encontrar esse número, peguei esse dividido por esse e encontrei esse. Para encontrar o 2,646, peguei esse número dividido por esse. E para encontrar o F, foi o quociente, 87,23, dividido por 2,646. Pois bem, então, agora que nós já temos o valor estatístico calculado, que é o F, agora vamos calcular o F tabelado. O F tabelado, a 5%, então nós vamos pegar uma tabela F que tem esse nível de significância de 5%, a gente olha no grau de liberdade entre os grupos e grau de liberdade dos resíduos dentro do grupo. Então, F de 5%, grau de liberdade entre os grupos nós já calculamos, inclusive já está até lá na tabela 3, e o grau de liberdade dos resíduos 3. Então, eu vou olhar lá na tabela, linha 12 e coluna 3. O grau de liberdade dos resíduos é no sentido linha, e o grau de liberdade entre os grupos é no sentido coluna. Então, vamos olhar lá na tabela. Encontrar quanto que vai. Então, nós temos 12 na linha 12 e coluna 3. Essa interseção vai ser 3,49, A interseção aqui, 3,49. Então, a região crítica do nosso teste é 3,49. Então, fazendo aqui 3,49, que é a região crítica, é o que vai separar até a hipótese nula da hipótese alternativa, e o nosso F estatístico nós vimos que foi 32,97, e aí 32,97 ele vai cair à frente, à direita do 3,49. Logo, nós podemos observar aqui que que caiu na hipótese alternativa. Ou seja, a 5% de significância, podemos afirmar que a produção média da semente tipo 1, 2, 3 e 4 possui diferença quanto à média de produção. Tá? Porque nós vimos as médias lá, 105,5, 108, alguma coisa. E aí, será que essas médias são significativas para a população? Uma vez que essas médias são pontuais, são da amostra, dos experimentos realizados. E aí, nós podemos sim afirmar que há diferença. Bom, agora vem o exercício número 2. 3 diferentes bancos possuem agências do mesmo porte em uma avenida movimentada de Campo Grande, Mato Grosso. Para testar se essas agências têm movimento médio equivalente, foi escolhida uma semana típica de trabalho e o desempenho nesses dias foi registrado. Os dados obtidos, em milhares de reais, estão apresentados na tabela a seguir. Aí vem aqui o banco 1, banco 2 e banco 3. Esses aqui são os valores em milhares de reais registrados nesses dias. Então, aqui, movimento médio diário nesses dias. Então, o banco 1 movimentou 146,4, 199,2 e assim por diante. A movimentação do banco 1, 2 e 3. E aí, eu vou fazer a somatória aqui, e já vou aproveitar para calcular a média amostral, para ver se é igual ou diferente. Somando aqui, 146,4 mais 199,2, a soma dessa coluna vai dar 887,2, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5, vai dar uma média de 177,44. Somando essa coluna, vai dar 1.011,7, dividido por 5, dá média amostral de 202,34. Somando 3, vai dar 1.103, dividido por 5, dá 220,6. Pois bem, então, vamos fazer a hipótese,
a média populacional do banco 1 é igual ao do banco 2, que é igual ao do banco 3, ou seja, não há diferença entre essas médias. E a hipótese alternativa é que existe pelo menos uma média com diferença, ou seja, pelo menos um banco ou outro produziu, gerou mais ou menos média de negociações. Né? E aí, continuando, vamos fazer o nível de significância 5%. Vamos fazer a tabela aqui, né, chamada quadro de ANOVA, ou estatística, né, para encontrar esse F aqui, ó, né, conforme o F, e a gente vai olhar lá na tabela, se vai estar à direita ou à esquerda. Se tiver à esquerda, se tiver à esquerda, ele cai na hipótese nula. Se cair à direita, né, é uma característica do teste da variância, é que ele não é simétrico, ele é a partir do zero, tá? E ele tende ao mais infinito à direita, tá? Então ele não tem valor negativo. E então, calculando o SQE, né, que é a soma dos quadrados entre os grupos, e depois o SQR, que é dos resíduos. O SQE, nós já vimos que é a somatória, né, essa somatória aqui, ó, ao quadrado, esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, esse número ao quadrado sobre o N, no caso 5, vai ficar 287,2 ao quadrado sobre 5, mais 10, mais 1011,7 ao quadrado sobre 5, mais 1.103 ao quadrado sobre 5, né? Que é essa primeira parte aqui. Aqui o resultado deu 605.453,946. Agora eu vou resolver essa segunda parte aqui, ou seja, eu vou somar todos os elementos da tabela, elevar ao quadrado e dividir por enão. O enão é a quantidade de elementos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 15 elementos. Então, o enão aqui vale 15, e o eninho, que é o número de linhas de cada coluna, 1, 2, 3, 4, 5. E o K, quantidade de experimento, 1, 2, 3, né? 3 bancos. Então, voltando lá, né, para fazer, é como se eu estivesse fazendo esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, esse, mais esse, mais esse, tudo, somar tudo e elevar ao quadrado dividido por 15, o enão. Como eu já tenho a soma pronta, então, ao invés de ficar somando elemento por elemento, eu vou somar a soma das colunas aqui para ter tempo, né? Tá, esse número mais esse, eleva ao quadrado, né? Ó, esse número mais esse, eleva ao quadrado, depois divide por 15. Isso vai dar 600.760,2407. E aí, então, calculando SQL, né, igual o resultado dessa parte aqui, que é 605.000, menos esse daqui, né, fazendo a subtração dos dois, vamos encontrar 4.693,71. Aí eu transporto ele para cá, 4.693,71. Agora eu vou fazer o SQR, soma dos quadrados do resíduo. E a fórmula, né, já usa uma parte da outra. Eu vou pegar cada termo da tabela, elevar ao quadrado e depois somar. Menos essa primeira parte daqui que já está pronta. Então, pegando cada termo lá da tabela, 146,4 ao quadrado, mais 199,2 ao quadrado, e todos os demais, até o último termo ao quadrado, né, depois de elevar ao quadrado, soma, que vai dar 653.114,33, menos essa parte aqui que já está calculada, né? E fazendo a subtração, vamos encontrar SQR de 47.660,384. Vamos pegar esse valor e transportar aqui para a tabela. Aqui já. Aí, ó, o total basta somar esse valor mais esse, né? Vamos encontrar esse aqui como sempre. Agora o grau de liberdade. O grau de liberdade entre grupo e o grau de liberdade dos resíduos. O grau de liberdade entre grupo é K menos 1. No caso, são 3 bancos. Então, 3 menos 1, 2. O GLR, o grau de liberdade entre os grupos, 2. Agora, o GLR, grau de liberdade do resíduo, é N menos K. O N é a quantidade de elementos da tabela, 15, menos K é quantas bancos, né, no caso ali, 3, 15 menos 3, 12. Então, grau de liberdade entre grupo 2, resíduo 12. Transportando aqui para a tabela. 2 e
GLR, 12. A soma, 12 mais 2, 14. Agora o quadrado médio. O quadrado médio agora como tudo, né? Você pega esse resultado e divide por esse. Vai encontrar esse aqui. Quando você pegar esse número e dividir por esse, vai encontrar esse daqui. E o F é o quociente desse com esse. Se eu pegar esse número e dividir por esse, eu vou encontrar o valor de F. Tá? Então, vamos ali, né? O quadrado médio entre os grupos é a soma do quadrado médio dividido pelo grau de liberdade. Dos resíduos, a mesma coisa. Aqui. E agora o F, né? Que é o quociente do QME sobre o QMR. 0,59, 0,894. Pois bem, nem 0,59. Eu coloquei aqui que eu não coloquei na tabela. 0,59. Bom, agora, né, que eu já tenho o valor estatístico, vamos agora verificar o valor tabelado do F. Para olhar lá no F de 5%, na tabela F, eu vou usar, né, o grau de liberdade entre os grupos e o grau de liberdade dos resíduos. O grau de liberdade entre os grupos é 2, e esse aqui é 12, nós já calculamos. Então, vou olhar na linha 12, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Linha 12, coluna 2, 3,89. Linha 12, coluna 2, 3,89. Então, voltando aqui, 3,89, tá aqui. E aí, concluindo aqui, né, 3,89 é a divisa da região crítica, do H0 com HA, e 0,59 caiu no H0, ou seja, então, podemos afirmar, então, né, que não há evidência suficiente que mostre que as movimentações financeiras do banco, né, a média deles, seja diferente um do outro. Mesmo que as médias amostrais tenham dado diferença. A média 177, 202, 220,6. Isso aqui é uma média pontual. Né, mas, se eu analisar de forma geral, não há evidências suficientes para dizer que as médias reais, né, hajam diferenças significativas. Número 3. Os dados a seguir provêm de um experimento de comparação de grau de resíduos em tecidos copolimerizados com 3 diferentes misturas de ácido metracílico. Mistura 1, mistura 2, mistura 3. Tem cuidado que a tabela aqui está virada, né? E se não tiver atenção, faz errado. Grau médio de resíduos, dependendo do tipo de mistura, utilize um nível de significância. Então, vamos calcular, né, vamos comparar as médias, ver se há, né, uma diferença. Né? Se bem, se não, né, ainda não concluí que não. Então, vou reescrever a tabela, né, mistura 1, mistura 2 e mistura 3. Agora, eu vou calcular a somatória, 0,56, 1,12, 0,9, somando 4,59. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5, a média vai ser 0,91. Somando 3,97. Dividido por 5, para determinar a média, 0,794. 1, 2, 3, 4, por 5 meses. Somando tudo, vai dar 4,69. Dividido por 5, vai dar a média. Olha, as médias amostrais ficaram próximas. Será que essas médias populacionais vão ser iguais estatisticamente ou terá uma diferença significativa? Elaborando a hipótese, o H0, né, a hipótese é que as 3 médias sejam iguais, a alternativa é que existe pelo menos uma diferente. Isso aqui é a tabela, né, a qual nós temos que preencher, a nova, o quadro estatístico, e aí nós vamos ver aqui, né, a soma dos quadrados entre os grupos, soma dos quadrados entre os grupos, grau de liberdade entre os grupos, grau de liberdade dos resíduos, e assim por diante. E aí, né, já está bem repetitivo, né, então nós vamos fazer a soma dos quadrados entre os grupos para pegar a soma desses valores aqui, elevado a esse número ao quadrado, dividido por 5. Esse número ao quadrado, dividido por 5. Esse número ao quadrado.
esse número ao quadrado dividido por 5, é o somatório. Esse é o quadrado dividido por 5. Aí vamos encontrar essa primeira parte da fórmula aqui. Aí depois, né, ó, eu encontrei 11,75. Aí eu vou agora resolver essa outra parte aqui. Eu vou somar todos os elementos da tabela e dividir por n, a quantidade de elementos, que no caso 3.515. Como eu já tenho a somatório aqui, ó, das colunas, basta eu somar esse mais esse mais esse. Eu estou encontrando a soma de todos os elementos da tabela. Dividido por 15, vai dar 11,15. Aí, como SQ é um menos o outro aqui, então vai dar 0,0608. Agora o SQR, esse valor aqui sobe lá para a tabela. 0,0608. Agora vamos calcular o SQR, que é, né, cada elemento da tabela ao quadrado, faz a soma deles, menos a primeira parte da fórmula aqui, ó, do SQ. Então, pegando cada elemento da tabela, levando ao quadrado e somando, vai dar 12,351 menos essa parte aqui, que vai dar 11,765. Vamos encontrar 0,3701. Então, traz para cá. O grau de liberdade agora, né, é K menos 1, ou seja, nós temos 3, né? 3 menos 1, 2. E aqui, né, o grau de liberdade dentro dos resíduos é N menos K. O N é 15, o K é 3, 15 menos 3, 12. Lembrando que N é o total de elementos, e K é a quantidade de classes. E agora o QME, né, quadrado médio entre os grupos, que é esse valor dividido por esse. Agora o QMR, que é esse valor dividido por esse daqui. E o F, que é o resultado desse dividido por esse, vai dar 0,987. Bom, feito isso, agora vamos buscar o F tabelado. Buscando o F tabelado, né, 5% grau de liberdade e grau de liberdade dos resíduos, o entre grupos é 2,2, né? E o de resíduos 12. Olhando lá, linha 2 e coluna 12, 3,89 nós acabamos de olhar, né? Pro anterior. E aí 0,98 é menor à esquerda. Então, né, com 5% de significância, vamos aceitar a hipótese nula, ou seja, dizer que não há evidências de que há diferença, né, nas médias. As propostas, isso. Ok, vamos fazer as atividades. As atividades mandaram para mim. Lembrando, né, que é importante que vocês façam e mandem lá no Google Classroom, né? Postem lá no Classroom.